Mandei pra meio de gente aqui, não foi nenhum ainda. Dá baixar um pouquinho? Dá. Essa música aí? Pode ser? Bom dia, amigos do Facebook. Começando mais um Patrulha da Mulher. Hoje eu tô olhando assim pra cima porque a câmera tá lá em cima. Mas nós estamos aqui com a doutora Cláudia Galdino, defensora pública. Um prazer enorme para nós recebê-la. Ela veio só engrandecer o nosso programa. Eu sei que vocês estão ansiosos. Tem um monte de gente que mandou mensagem dizendo assim: vou assistir para ver a doutora Cláudia. A doutora Cláudia é uma querida nossa da comunidade de Sobradinho. Ela, defensora pública aí há 14 anos, atuou em Sobradinho 8 anos, chefe ali daquele núcleo. Agora, bem pouco tempo, acho coisa de um mês ou pouco menos, ela foi chefiar o núcleo da Defensoria Pública lá na Vara da Infância e Juventude. Mas a comunidade de Sobradinho agradece muito e eu, em nome de vocês, agradeço a doutora Cláudia pela estadia dela ali. Com certeza ela engrandeceu ali o nome da Defensoria, né, e prestou ajuda a muita gente. Então, esse serviço normalmente que eu faço aqui todas as terças-feiras, né, é dar essas respostas aí em torno desses conteúdos jurídicos, de vara de família, direito de vizinhança. Então, a doutora Cláudia, com mais propriedade ainda, né, doutora, por ser a chefe da Defensoria, vai fazer isso para nós hoje. Então, hoje, ó, o nível vai lá para cima. Então, qualidade total, a doutora aqui colaborando com a gente. Eu vou deixar os nossos agradecimentos, os meus e de vocês para ela. Mandem na rede aí os agradecimentos, conversem com ela, conversem conosco e a gente vai interagir aí ao longo desse programa. Hoje eu vou ficar mais à vontade para mandar aí os beijinhos, os abraços. Já tem uma galera aqui com a gente. Thalita, Milena, Aparecida, Meire, Lucy, Jefferson, Thaís, Nivaldo, Márbio, Cleuber, Júnior, Clara, Adriana. Gente, um monte de gente. Aos pouquinhos eu mandando um abraço para vocês, tá? A gente vai conversando aí. Deixa a doutora Cláudia dar um bom dia para vocês aí. Doutora, muito bom dia, muito obrigada por estar conosco aqui. Pode falar. Isso vai ser não falar lá para o Face. Câmera, aí depois, tá? Depois isso vai para a rádio. Para a rádio que você vai falar aqui. Felipe, não tá muito alto. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite da doutora Jane, pessoal aqui da rádio. Fico muito feliz em falar sobre direito de família, direito de vizinhança e sobre a defensoria, que são os amores da minha vida. Tirando meu marido, meu filho e minha família. Doutora, se quiser, fica à vontade. Manda um beijinho pro povo, manda abraço. O canal é nosso. Quem tá no Face ali são só os nossos amigos. É gente que curte, acompanha a gente. Então, eu vou pedir pra você falar um pouquinho mais alto, porque infelizmente aqui é tudo amador. Pra rádio, beleza, a gente usa o microfone. Mas pro Face, vai usar o microfone do celular. E a senhora é muito delicada mesmo. Eu sei que essa é bem delicada e ela fala baixinho, gente. Não é igual eu que fico aqui gritando, não. Para as pessoas poderem nos ouvir e tal, porque elas realmente se interessam. Ficam uma hora inteira acompanhando a gente. Param o que estão fazendo para nos acompanhar. E eu acho muito legal isso. Inclusive, eu digo que o pessoal tem uma relação já de perguntas, mas se vocês quiserem mandar outras, fiquem à vontade. O que eu souber, eu responderei. Se não der tempo de responder hoje, aqui no programa eu me comprometo a responder em casa e enviar realmente, se eu puder ajudar. Doutora, usa o microfone aí que eu vou tentar fazer um ganho aqui dentro do estúdio. Isso, aqui dentro do estúdio eu vou tentar fazer um ganho. Pode tentar falar no microfone para ver se a gente consegue melhor. Bom dia. Aí, vou dar uma melhorada aí. Deixa eu só regular esse microfone. Tudo bem, Rogério. Vamos lá. Isso. Fique à vontade. Eu queria mandar um alô também. Bom dia, pessoal. Eu sou o Rogério Paixão e estamos aqui ao vivo. Daqui a pouquinho iniciaremos aqui o nosso programa Patrulha da Mulher. Hoje para todo o Brasil, né? Claro, com o Face e também região de Sobradinho, Paranoá, Itapuã e parte do Varjão. E você pode ligar para a gente aqui no 985-23-8200. Na verdade, você vai mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp. E daqui a pouquinho, mais uns 2 minutinhos, estaremos ao vivo pela Paranoá FM 98.1. Tinha certeza, doutora, que sua presença, nosso Face ia bombar, gente. Tem uma galera acompanhando a gente. Se eu não conseguir mandar abraço, beijinho pra todo mundo, é porque realmente não dá. Mas a gente vai tentar aqui, no intervalo da programação, cumprimentá-los aí. A Thaís Feitosa diz aqui: bom dia, doutora. Muito bacana a presença da defensora pública. A pauta atinge diretamente o interesse das famílias brasilienses, com ênfase aí no direito da mulher. Parabéns, doutora, e parabéns, doutora Cláudia, por mais
essa iniciativa. É isso. A Luísa, grande abraço. Thaís, um abração. Thaís está na Bahia e mandou essa resposta, esse comentário pra gente. José Augusto está aí acompanhando a gente. Rosenilson Rodrigues, Juscelia, Cleuber, Júnior Almeida, Neto Rocha, Edmundo Oliveira, do Castel, nosso amigo querido, Lucimar, Henrique, Lígia. Lígia, grande beijo pra você. Lígia lá da administração de Sobradinho, tá nos acompanhando. A Lídia, o Cícero, João Gomes Neto. João Gomes é o nosso anfitrião. Ele é que comanda aqui todo o elenco da rádio, a programação. E ele também está nos acompanhando aí. João Gomes, grande abraço para você aí. É um grande comunicador. Luiz Henrique, Silvinha, Ricardo Oliveira, Aparecida Ferreira, Vinícius Martins. A gente vai mandando uns abraços daqui a pouco para vocês. Ceissa, beijo, querida. Conceição Matias de Sobradinho, grande amiga lá, tá sempre com a gente aqui. Então, Rogério, galera, tá, mais 2 minutinhos e a gente vai começar. Gente, a dinâmica aqui vai ser exatamente a mesma, só que hoje quem vai falar mais é a doutora Cláudia. Vamos fazer as perguntas para ela e ela vai respondendo, e eu, quando for alguma pergunta mais delegacia aí, eu aproveito e respondo, até para vocês não ficarem com saudade de mim, né? Ou então o contrário, para vocês não me esquecerem. Então eu vou fazer vou responder pelo menos umas 3 perguntinhas, mas hoje o programa é da doutora Cláudia. O nosso prazer é absorver um tanto desse conhecimento que ela tem, dessa experiência aí de 14 anos de defensoria. Vocês não têm ideia do que é isso. Doutora, eu tive a oportunidade de fazer defensoria por 2 anos. Isso lá em 2002, eu acho, quando fazia direito. Aí eu fiz defensoria em Sobradinho por 2 anos. E acabei me aproximando e gostando muito desse trabalho, porque eu percebi a utilidade que é a defensoria pública. Como é essa relação de vocês aí com a comunidade? Eu me identifico demais com a defensoria. E eu acho que, assim, às vezes eu escuto assim, mas o seu coração não endurece, vendo tantas mazelas, tantas dificuldades. Comigo tem acontecido o contrário. Parece que a cada dificuldade que eu passo, meu coração fica mais mole. Eu consigo me identificar mais com o sofrimento das pessoas. E muitas vezes eu vivo esse sofrimento comigo. Então, trabalhar na defensoria pública hoje é uma história de amor, que só cresce a cada dia. E a cada dificuldade eu consigo aprender com elas de como trabalhar. Então eu acabei de sair, tem 1 mês do nosso núcleo de Sobradinho. Eu comecei em Sobradinho e pretendo retornar. Então eu vou dar minha contribuição para a infância. Tenho muito a aprender lá, porque lá nós tratamos de situações muito difíceis, de crianças em situação de risco. Mas também temos histórias lindas que são refletidas nos processos de adoção. Então, famílias, às vezes, que já possuem filhos e adotam grupos de irmãos. Então, assim, eu estou aprendendo uma nova forma de amar. Que ótimo, doutora. E assim, eu acho que essa questão da adoção é muito importante. Como o programa começa, acho que daqui a pouquinho, a gente tem que atentar para o programa da rádio. No intervalo, eu ia pedir a senhora para dar uma palavrinha sobre adoção pra gente. Na hora que for o intervalo da rádio e que a gente estiver conversando só com a galera do Face, aí falar um pouquinho de adoção, que eu acho que realmente é uma coisa muito importante, né? Tem gente que tem um desejo, não sabe nem como fazer isso, né? E aí tem aquela questão de adotar criança menor, ou ficar na fila de espera só por crianças pequenas e a fila dos maiores. Então que a senhora desse aí a sua opinião mesmo, pra gente entender um pouquinho a respeito da adoção, que eu acho que é um tema muito importante. Aproveitar a oportunidade da senhora estar aqui pra gente tratar desse tema. Eu agradeço, falaremos sim. Programa Independente. O programa Independente é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dá pra ver daí? Olha, sempre olha pra cima. A partir de agora, pela Rádio Paranoá FM 98,1, o programa Patrulha da Mulher. A apresentação, doutora Jane Kleber. Alô, bom dia você que está sintonizado conosco através da 98.1 FM, Rádio Paranoá FM. Alô, bom dia você que também está lá no site da Paranoá FM, que é o www.paranoafm.com.br. Bom dia para você que está sintonizado com a gente pelo Facebook,
live, na nossa live ao vivo, né? facebook.com/Jane Kleber. Bom dia para você que está sintonizado de todo o país aqui com a gente através do nosso Facebook. E hoje nós temos uma presença muito especial. Além da doutora Jane, né, com a sua elegância de sempre, nós temos hoje aqui a participação da doutora Cláudia Galdino, defensora pública do Distrito Federal. Bom dia, doutora. Bom dia, amigos. Bom dia, amigos do Paranoá, em torno. Eu havia prometido, já tinha uns 2 ou 3 programas anunciando aí a presença da doutora Cláudia Galdino. Finalmente, ela está aqui, vai dar um alô para vocês. É uma pessoa para nós muito querida, muito importante. Representa um órgão de tamanha importância para a comunidade, que eles fazem aquele atendimento ali na Defensoria Pública. Então, ela vai trazer aí um abraço para vocês e falar rapidamente ali um pouquinho do seu trabalho. E em seguida, a gente faz aquela dinâmica. Em vez de hoje eu responder as perguntas, responderei menos. Vamos aproveitar ao máximo aí a presença da doutora Cláudia e ela vai estar dando pra gente essas respostas aí. Vai deixar os contatos depois, né, doutora? Falar um pouquinho da defensoria, como é que vocês podem procurar essa defensoria pública que eu tanto falo aqui. Hoje eu trouxe alguém que realmente pode falar de defensoria pública. Bom dia. Eu que agradeço o convite e reconheço a importância de uma rádio comunitária como essa do Paranoá, que leva informações importantes para uma comunidade tão carente de recursos e muitas vezes que não recebe a atenção devida do nosso estado. Então eu que agradeço e me coloco à disposição para responder as perguntas que eu puder ajudar. É isso aí, bom dia. Eu queria também agradecer aqui o nosso amigo, né, o Felipe, que está dando apoio, a Lígia também aqui no apoio técnico aqui com a gente. E eu não me apresentei, eu sou o Rogério Paixão e estaremos juntinhos até ao meio-dia. É isso aí, agora são 11h11, hoje 27 de fevereiro de 2018. Doutora, e nós já vamos iniciar o nosso processo aqui, né? Queria mandar um abraço também pro pessoal do Facebook, que está aqui, ó, bombando aqui na nossa página do Face. O pessoal da Rádio Estação 26, que está lá na Ceilândia junto com a gente, nosso amigo Ielto. E todos vocês que estão participando com a gente. Pode baixar o aplicativo da rádio e que você vai acompanhar o nosso programa toda terça-feira aqui na Rádio Paranoá FM. Podemos, doutora? Vamos sim, vamos começar. E aí a doutora responde, se a gente quiser comentar ao final da resposta dela, a gente faz algum comentário, senão a gente vai seguindo aí e no intervalo a gente conversa mais com a galera do Facebook aí. Nos acompanhe. Quem tiver alguma dúvida, que mande sua pergunta pelo telefone 98523-8200. Repetindo, é o telefone da patrulha, 98523-8200. E desejar aí um bom programa, um bom aproveitamento para todos nós. Vamos lá, Rogério? Vamos lá, então vamos começar aqui já com o senhor Tenor, lá da Ceilândia Norte. Ele diz aqui, ó: tive um filho muito jovem com a empregada da minha tia que morava no mesmo lote da minha mãe. Nunca convivemos e ela me botou na justiça. Nunca fiz exame de DNA, mas pago pensão e meu nome está no registro dele. Na época do processo, não fui em nenhuma audiência porque não podia pagar advogado. Hoje, o menino mora com a mãe dele e fez 18 anos e não estuda. Posso parar de pagar a pensão? Bom dia, Antenor. Analisando aqui a sua pergunta, o que eu posso dizer ao senhor é o seguinte. A partir do momento que é feito o registro, a pessoa consta como pai ou como mãe, há o dever e a obrigação de sustentar o filho. Além de sustentar, há uma obrigação maior, a obrigação de acompanhar a sua educação, de fiscalizar. Porque pai e mãe é isso, né? Então, enfim, se o senhor não conviveu com seu filho, quem sabe ainda dá tempo, né? Ele tem só 18 anos. Em relação aos alimentos, a pensão alimentícia após os 18 anos, eu preciso dizer ao senhor que a obrigação permanece, tá? Só que os requisitos são diferentes. Então, quando é criança ou adolescente, basta ser pai, basta ser mãe para ter o dever de sustento. Agora, quando completa 18 anos, a gente tem que comprovar essa necessidade de receber alimentos. Como seu filho acabou de completar 18 anos, eu acredito que talvez ele ainda necessite dos alimentos. Mas isso vai depender de provas, tá? Isso, então, se o senhor tem uma condenação que foram fixados os alimentos, o senhor precisa obrigatoriamente entrar com uma ação chamada exoneração de alimentos. Lá o senhor vai dizer, olha, meu filho fez 18 anos, ele não está estudando e ele é saudável, portanto pode trabalhar e não precisa mais de minha ajuda, tá? Eu gostaria de fazer uma ressalva que entre adultos, que são parentes, há um dever de sustento recíproco. Então, um dia, esse filho pode ser chamado a ajudar o senhor,
no seu sustento. Então, o dever de alimentar, de sustentar, ele é recíproco entre os parentes, tá? Doutora, essa questão que a senhora levanta aí é muito interessante. Muitas pessoas pensam que quando há um processo judicial, só outro processo judicial para interromper, né? Pensam assim, fez 18 anos, acabou, não pago mais, né? Eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Então, seu esclarecimento realmente é muito importante no sentido de que tem que ter uma outra ação para o juiz avaliar se pode exonerar ou não, né? Exatamente. E a gente vê muitas vezes o pai, né? Normalmente é o pai que paga a pensão, mas nós temos mães que pagam pensão também, e simplesmente interrompe o fornecimento dos alimentos quando o filho ou a filha completa 18 anos. Não é bem assim. Eles precisam entrar com essa ação de exoneração de alimentos, porque vai abrir o prazo, inclusive, para o filho se defender. E ele vai mostrar se estuda, se não estuda, se tem algum problema de saúde, por que ainda não entrou no mercado de trabalho. Então, a Defensoria Pública está à disposição para poder entrar com esse tipo de ação. Tá? Muito bem. Continuando, doutora, aqui eu estou com a pergunta do Edson de Sobradinho 2. Ele diz assim, essa semana eu fui chamado para uma entrevista de emprego. Passei no processo seletivo e na entrevista com o RH. E também com o gerente do supermercado onde iria trabalhar. Fiquei de levar minha documentação para, enfim, ser efetivado na empresa. Levei todos os documentos. Já tirei medidas para uniformes e botas. E eles disseram que tinha pressa para eu começar no dia seguinte. Faltando só a certidão de antecedentes criminais. No dia seguinte, quando eu levei, eles viram que eu tinha um processo criminal em andamento. Daí em diante, me deram 1000 desculpas e não me deixaram fazer o exame médico, alegando que iriam ver se podiam me aceitar com aquele antecedente criminal. Passando 2 dias, me telefonaram dizendo que a vaga já havia sido preenchida. Cabe um processo por danos morais contra o supermercado? Porque tenho certeza que não me aceitaram por causa da certidão. Essa área trabalhista, eu não tenho tanta familiaridade, mas eu dei uma pesquisada. Há uma certa divergência entre os tribunais e de que essa exigência seria ilegal para alguns casos. Então, assim, eu aconselho que o senhor procure um advogado, caso queira. Ou então, se não tiver condições de pagar um advogado, a Defensoria Pública da União, ela é responsável pelos processos trabalhistas, para poder analisar o caso concreto e talvez propor uma ação de indenização. Eu vi decisões do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que a exigência desse tipo de certidão, ela é ilegal, tá? Então, acredito que o senhor possa, sim, procurar uma resposta do Estado para isso. Não estou dizendo que o senhor tem direito a essa indenização, mas que há, sim, uma possibilidade do senhor procurar e tentar, tá? Vamos lá, agora são 11 horas e 17 minutos, nós estamos ao vivo aqui no programa Patrulha da Mulher e hoje nós estamos com a doutora Cláudia Galdino e a doutora Jane. E você pode mandar sua pergunta para cá, para a gente, pelo telefone 98523-8200. Doutora? O pessoal do Facebook está perguntando aí um telefone para perguntas e eu acrescentei aí, quem está acompanhando na live, esse telefone 98523-8200. Pode mandar escrito aí que a gente recebe a perguntinha aqui, tá? É isso aí. E se for ao vivo, aqui nós temos o telefone... O nosso telefone aqui é o 3369-1343. 3369-1343. Mas seria interessante, doutora, a pessoa que está ouvindo pela rádio, por causa daquela questão do delay que dá mais de 1 minuto, se for pelo Face, a gente vai ficar com aquele intervalo muito grande. Então seria interessante mesmo mandar por escrito a pergunta, com o nome, identificando de onde é que a gente faz a pergunta no ar e a gente responde. Tá? A participação ao vivo seria interessante, o pessoal da rádio que está nos ouvindo aí, que quiser participar com a gente aqui, é o 3369-1343. Pode ligar para cá que nós vamos colocar você ao vivo no ar. Tá certo? A gente tem uma questão de delay com o Facebook que é muito longa, então assim, atrapalha muito a comunicação com o pessoal do Facebook. Tá quase 1 minuto de diferença aí. Tá quase 1 minuto de diferença, é verdade. Podemos seguir, doutora? Vamos seguir, Rogério. Rosa, do setor de mansões de Sobradinho. Meu pai faleceu e nos deixou uma casa. Somos dois filhos do primeiro casamento dele e 2 do segundo. Eu e meu irmão somos casados e temos casa. Minha mãe já falecida. A viúva do segundo casamento dele mora na casa com 2 filhos menores. Agora a viúva quer vender a casa e ir morar no Nordeste com os filhos. Só que não conseguiu passar a escritura, porque exigiram o inventário. E agora, o que pode ser feito para garantir o nosso direito? Bom dia, Rosa.
a minha dúvida primeiro, lendo aqui a sua pergunta, é se seus 2 irmãos do segundo casamento são menores, são esses filhos que moram com a viúva. Então, o que eu tenho que te dizer é o seguinte: a propositura de ação de inventário, ela é obrigatória quando o falecido deixou bens, não é? E há 2 maneiras de se fazer esse inventário: no cartório, que tem o nome de extrajudicial, e no Poder Judiciário, que tem o nome de inventário judicial. Quando existe herdeiro menor ou incapaz, o inventário obrigatoriamente precisa ser feito pela Justiça, tá? Então, o que eu te recomendo? Que você proponha essa ação de inventário, ainda que a viúva se mude para o Nordeste. Por quê? O inventário tem que ser proposto no último domicílio do falecido. Então, se o seu pai residia aqui no Distrito Federal, é aqui que tem que ser proposta essa ação. Os seus irmãos, né, caso sejam esses menores que vão acompanhar a mãe, eles serão citados por carta precatória. O processo demora um pouquinho mais para poder finalizar, mas há a possibilidade disso acontecer, né, do processo continuar dessa maneira. Agora, seria muito importante, para poder agilizar o feito, se você pudesse propor essa ação antes mesmo dela mudar, tá? E aí, mais uma coisa que eu te recomendo, que essa casa, assim que ela desocupe, que vocês aluguem e utilizem esse dinheiro para pagar os impostos de IPTU e os impostos de transmissão causa-mortes, porque as pessoas muitas vezes não sabem que o inventário gera custos além do processo, gera imposto, não é um valor pequeno. Algumas situações é possível isenção quando se deixa um único imóvel e esse imóvel servia de residência, mas ele também tem que ter um limite de valor. Eu não me recordo exatamente o valor atual da isenção, mas isso é só comparecer a qualquer secretaria de fazenda do DF e eles informam, tá? Então, essa casa desocupando, vocês alugam e utilizem esse dinheiro para poder pagar imposto. Ressaltando que qualquer aluguel, qualquer renda desse patrimônio deve ser dividido entre os irmãos de maneira igualzinha, tá? Então, se são 4 irmãos, 25 para cada um. Isso de um pensamento bastante simples, né? Porque para poder fazer toda a conta, eu teria que conhecer a situação de uma maneira mais profunda. Tá, vou aproveitar para ler aqui. Para as pessoas que estão aí na rádio nos acompanhando, né? Quem está no Facebook, a gente já explicou, mas para quem está na rádio acompanhando, hoje nós temos aí a presença da doutora Cláudia Galdino. Ela é defensora pública aí há 14 anos, hoje chefe do Núcleo de Defensoria Pública lá na Vara da Infância e Juventude. E aí, doutora, a senhora tem uma fã aqui. A Violeta Almeida está dizendo: doutora Cláudia Galdino, a senhora é pessoa muito humana, sensível aos problemas dos mais carentes, competente e humana, sábia. E é bem, ainda colocou aqui, as pessoas que têm o privilégio de te conhecer nunca te esquecerão. Parabéns, doutora Cláudia. Provavelmente alguém que a senhora tenha atendido ali na comunidade de Sobradinho, onde já trabalhou pelo menos por 8 anos. Então, realmente tem essa gratidão e, com certeza, o seu trabalho deixa isso, né? A Violeta, na verdade, ela é uma amiga minha, ela se tornou uma amiga minha. Quando eu tomei posse na defensoria, logo em seguida eu a conheci, ela foi servidora nossa e pôde acompanhar no início muito difícil da nossa caminhada, porque o nosso núcleo era bastante desestruturado, funcionava dentro do fórum, e na verdade ela foi muito generosa, porque ela nos ajudou muito a estruturar o nosso núcleo. Então, na verdade, a doutora Violeta, ela que me ajudou muito. Eu acabei auxiliando num processo de guarda dela, mas eu imagino que não tenha sido isso. É só realmente a amizade. Eu agradeço, competência, né? Eu agradeço muito pela amizade dela. Depois a gente vai, na hora do intervalo, aqui tem uma perguntinha, eu vou dar uma lidinha para a gente poder fazer para a senhora, doutora. Uma pergunta chegando aqui pelo Facebook, mas a Vânia também fala: show de profissional, muita admiração por você. Realmente a gente tem essa admiração pela doutora Cláudia, pelo trabalho que ela desenvolve. Por isso a gente fez questão de trazê-la aqui e está sendo para nós um prazer, uma honra ouvi-la, receber um pouquinho dos seus conhecimentos aí. Vamos lá, Rogério? Vamos lá, seguindo. Doutora, tem uma pergunta aqui muito interessante. A Izira Itapuã. Quer fazer para ela, doutora? Quem tem aí?
A Alzira diz o seguinte: Alzira. Tenho que ter nome completo e endereço do pai do meu filho para botar ele na justiça? Ou a justiça vai atrás do endereço dele que eu não sei? Doutora, essa é uma questão muito interessante, porque na delegacia, às vezes, a gente se depara com isso. Então, as pessoas querem, até que a delegacia tem os investigadores que vão conseguir ir atrás, mesmo que a pessoa não tenha. Mas na justiça é um pouco diferente. Sim, quando eu estava lendo essa pergunta, eu recordei de várias situações que nós temos no dia a dia da defensoria. Então, essa situação de não ter a qualificação, em alguns processos elas são mais delicadas, mais obrigatórias do que as outras. Então, assim, eu até coloquei aqui para perguntar, por exemplo, se quiser fazer uma investigação de paternidade. Eu já vi ações que, assim, fulano de 1,80 m, loiro, de olhos verdes, que trabalha na Cimentos Tocantins. Ok. Pois bem, pois o oficial de justiça localizou essa pessoa, tá? Então, em algumas situações é mais fácil de se conseguir. Agora, a pessoa tem que ter um mínimo de dados. Sim. Se for para uma ação de alimentos, os dados do pai, eles já constam da certidão de nascimento da criança. Então, de posse desses dados, que são nome completo e a filiação, é possível fazer buscas, e a Justiça faz essa busca. Então, pode ir na Receita Federal, pode ir no Banco Central, Justiça Eleitoral. Há um cadastro que é muito importante, as pessoas desconhecem isso, mas nós na Defensoria estamos usando muito, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais do INSS. Então, se a gente está querendo pedir pensão, por exemplo, é muito, muito útil essa informação. E a Defensoria Pública tem poder para pedir essas informações do INSS. Então, a gente expede um ofício e o INSS nos devolve com o local do trabalho, claro, se estiver trabalhando, local do trabalho e a renda dele. E isso já instrui um processo de maneira bastante satisfatória. É interessante. Isso até para mim é uma grande surpresa. Eu imaginei que nessas ações elas tivessem a obrigação de levar essa informação, de onde localizar, ou assim, dados, pelo menos os dados completos, mas especialmente endereço, que a grande dificuldade é o endereço. Então eu pensei que elas realmente tivessem que, vamos dizer assim o termo, se virar, procurar para levar o endereço. Mas não, a própria justiça tem como, em algumas situações, ajudá-la nessa busca aí. Sim, e o processo, ele só, se a gente não localiza o endereço de maneira alguma, a pessoa é citada por edital. O que é o edital? O edital é como se fosse um jornal em que coloca lá, fulaninho de tal, filho de não sei quem, está sendo processado na ação X. É uma coisa bastante vaga que fica publicado no pátio do fórum. Agora, até chegar nesse extremo, a justiça é obrigada a fazer essas buscas. Esgotar, né? Outras Exatamente. possibilidades. Então, hoje nós temos um banco vasto do Banco Central, que ele fornece todos os dados bancários, quais são os bancos e qual o endereço que essa pessoa forneceu para o banco para poder abrir conta. A Justiça Eleitoral, que há uns 4 anos, 5 anos atrás, houve um recadastramento aqui no DF, então, assim, nós temos informações um pouco mais recentes. Há também uma busca na Receita Federal para as pessoas... SEB, CAES, vocês conseguem utilizar? Eu não tenho o costume de fazer essa busca, mas há a possibilidade. São feitas em casos muito extremos. Exatamente. Doutora, a senhora falando aí, me recordei. Em delegacia, a gente faz muita ocorrência de Maria da Penha. E quer ver uma coisa muito interessante? A mulher chega lá e diz o seguinte: eu convivo com meu companheiro, que está me agredindo, há, 2 anos, nós temos um filho. Aí a gente pergunta assim: como é que é o nome dele todo? Eu conheço ele por Bill. Como assim? Às vezes eles convivem mais de ano e não sabem o nome completo do companheiro. Conhece pelo apelido. Então isso é uma dificuldade muito grande que a gente também enfrenta em delegacia. E pra gente, a gente fica chocado. Como é que a pessoa pode conviver tanto tempo e não saber o nome completo? Mas, gente, isso é uma realidade. A Jana Maia está perguntando aqui para nós. Tá, bom dia, felicitações ao programa, e pergunta se a guarda compartilhada da criança, se com a guarda compartilhada existe a possibilidade de baixar o valor da pensão, doutora.
Eu tenho que fazer, antes de mais nada, explicar o que é a guarda compartilhada, porque as pessoas não entendem. Então, as pessoas pensam que guarda compartilhada, a criança, né, fica uma semana com cada um. Não é bem isso, tá? A guarda compartilhada, ela vai além. Ela é um compartilhamento de responsabilidades, de decisões importantes. Então, como funciona isso? Olha, eu tenho a guarda compartilhada do meu filho com o meu ex-marido, mas a criança tem que ter um lar de referência. Então, ela mora com a mãe ou ela mora com o pai, tá? E o pai ou a mãe com quem a criança não more tem obrigação de pagar a pensão. Ok. Para poder te responder se pode reduzir ou não, a gente tem que saber diversas situações. Quanto tempo essa criança passa no final de semana com o pai, por exemplo? Como que vocês estão dividindo essa convivência? Agora, de uma maneira muito superficial, eu posso te dizer que guarda compartilhada não é motivo nem para exoneração da obrigação de pagar alimentos, nem para diminuir, tá? Então, a gente precisa realmente conhecer qual é a situação. Então, a grosso modo, guarda compartilhada não tem nada a ver com diminuição de pensão e nem com aumento de pensão. Ótimo, doutora. Aqui tem a Conceição Galdino, está nos assistindo de Bauru, São Paulo. Bom dia, Conceição, um grande abraço para vocês. A gente adora quando tem pessoas de outros estados nos acompanhando e tal. A Noemi Paixão está em Portugal. Noemi assiste a gente sempre, acompanha tudo que a gente faz. E ela lá em Portugal já reserva uma horinha na terça-feira para acompanhar. Noemi Paixão, querida, grande abraço para você. E aí tem uma galera aí, Márcia, Avelar, Rosângela Viana. Daqui a pouquinho vamos falar com vocês. Vamos entrar agora no intervalo, Rogério? Podemos entrar agora no intervalo, doutora. E daqui a pouquinho a gente volta com o programa Patrulha da Mulher. São várias perguntas aqui. Eu estou escolhendo aqui umas para ver se a gente consegue fazer até o final do programa. A não ser que a gente consiga aqui mais umas 2 horas de programa hoje para conseguir responder todas as perguntas. É verdade. No intervalo a gente vai se organizar aqui para ver o que a gente responde nesse tempo curto que sobra, porque a segunda parte do programa são 25 minutos apenas, mas a gente vai selecionar aqui. Fiquem aí com os nossos... como é que chama? Apoio cultural. Apoios culturais. Fica com os apoios culturais e a gente vai conversando com a galera do Facebook aqui, enquanto a gente espera passar aí os apoios culturais. A gente volta já já com Patrulha da Mulher. Doutora Cláudia, pois não, deixa eu fazer uma pergunta. Essa guarda compartilhada, por exemplo... Galera do Face, vou mandar uns abraços para vocês aqui. Hoje estão infinitos. Só um pouquinho. Na justiça é o menos. Juscelia diz: belíssima iniciativa, doutora. Devemos ter muito mais informativos a essas mulheres que por muitas vezes não conhecem seus direitos e tampouco seus deveres como cidadãos. Parabéns. E aí o Yelton Ferreira, Yelton, nosso amigo comunicador, também lá de Ceilândia, tem uma rádio comunitária. O Yelton tem replicado aí os nossos programas para a comunidade da Ceilândia através do Facebook. Então o Facebook hoje é um canal. Yelton, querido, um abraço para você e para as pessoas aí da Ceilândia que estão nos acompanhando por meio do Facebook. Irineu Cardoso está aqui nos assistindo, um abraço. Raquel Monteiro, doutora Jane, doutora Cláudia. Foi a melhor defensora aqui em Sobradinho. Super competente, zelosa com os processos e com os assistidos. Raquel Monteiro, grande abraço, com certeza. Doutora Cláudia, todos os depoimentos que estão vindo aqui são nesse sentido. E a gente convidou porque a gente sabia disso. Que ela é uma querida de vocês e ela realmente tem muita competência. Demonstra aqui todo o conhecimento dela nas perguntas aqui com a gente. São Paulo aí. Fala aí. Já falei com alguém de Bauru que está nos assistindo. A Maísa Sabino, Antônio Souza, Edmundo, Ana Freitas, Ivanilde Noberto, Júnior Almeida. O Cleuber diz aqui, muito conhecimento em prol dos direitos da mulher. Está em Guarajuba, Bahia, nos assistindo. Muito bacana. Rosenilson. Vamos lá. Doutora Cláudia, quer mandar algum abraço para alguém que porventura está nos assistindo? Fique à vontade, doutora. Agora somos nós o Facebook ali. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, que é a Conceição Galdino de Bauru.
E Dona Conceição, muito. fica com o nosso abraço, viu? É um prazer muito grande estar aqui com a sua filha, que é uma querida e tem conhecimento aqui e está nos ensinando aqui a todos. Também agradeço demais o carinho dos meus amigos lá de Sobradinho, dizendo que eu morro de saudade todos os dias, mas eu entendo que nesse momento a minha presença está sempre fazendo alguma diferença lá na Vara da Infância. Logo, logo eu volto, porque a minha casa é em Sobradinho. Eu tomei posse lá, doutora, em 2004. Ah, que legal! E só saí agora. Ah, sim. Então eu tenho um carinho muito grande e dia 13 mesmo eu volto para Sobradinho só para fazer uma audiência de um processo que eu cuido há algum tempo. Então eu acredito que eu não consiga me desvencilhar dos laços criados, porque, como eu disse, eu trabalho com muito amor. Eu crio amor pelo processo, porque eu entendo que o processo não é só folha. Atrás de cada folha tem uma história. Verdade. Existem pessoas. Às vezes, para mim, aquilo pode ser uma coisa banal, mas para a pessoa que entrou com aquela ação ou que figura de qualquer maneira dentro daquele processo, é a vida dela. É a vida que está aqui, que faz falta no dia a dia. Enfim, então eu tento encarar cada processo como uma pessoa, como Doutora, uma vida. Para mim, que sou profissional e também estou na vida pública há 36 anos, sou delegada, sou policial há 19 anos, delegada aí há pelo menos 12 anos, digo para a senhora que eu acho que o que faz toda a diferença é isso. É quando a gente passa, a gente sempre, apesar dos anos, você nunca generalizar, né? Tratar cada processo, no meu caso é cada inquérito, cada ocorrência, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, é colocar amor e uma atenção diferente em cada situação, que as pessoas não são iguais, por mais que pareça tudo igual, não dá para generalizar. E quando a senhora diz que trata todo mundo individualmente, com certeza é isso que faz toda essa diferença no seu trabalho, que realmente dá mais qualidade. Aqui a Cássia diz assim: bom dia, estou acompanhando aqui de Sobradinho. A doutora Cláudia é uma excelente profissional, faz seu trabalho com amor e muito afinco e me ajudou muito. Parabéns, doutora. E ela diz que a senhora está fazendo muita falta lá em Sobradinho. Com certeza nós estamos sentindo falta da doutora em Sobradinho. Ragendá está nos acompanhando. Júnior Lucas, jornalista, meu amigo querido, está acompanhando a gente. Judite, estamos voltando? Estamos voltando. Então vamos lá, retornando aqui ao programa. Alô, bom dia, agora são 11 horas e 36 minutos e você está sintonizado com a gente aqui pela Paranoá FM 98.1, aqui para a região do Paranoá, Itapuã, Varjão, parte de Sobradinho. Também estamos ao vivo com o Facebook, facebook.com/Jane Kleber. Nossa live lá está ao vivo e você pode mandar o seu recadinho. E nós hoje estamos aqui com a doutora Cláudia Galdino, e isso, uma presença ilustre aqui com a gente, e a doutora Jane, né? Sempre elegante, mandando aqueles recados pra gente, e nós vamos continuar com a nossa rodada de perguntas, doutora. Vamos lá? Vamos ver essa questão, essa 5 aqui, que diz... É uma senhora que está falando conosco, e ela diz... Dona Marina, ela diz... Ela é aqui do Paranoá. Pedi minha neta para fazer essa pergunta porque ela mexe melhor com a internet, mas ouço o programa pela rádio. Dona Marina, querida, muito obrigada por sua audiência aí. E ela diz que o programa é muito bom. Sou casada há 46 anos. Nossa, tenho 4 filhos, todos casados. Crio uma neta desde pequena. Meu marido nunca me deixou trabalhar. E agora, depois de velho, começou a ter outras mulheres. Diz que estou velha. Ele é aposentado da SEB, tem um bom salário, mas falta tudo em casa. Meus filhos não apoiam, não apoiam a separação, né? E acha que tenho que aturar as aventuras do pai deles. A justiça pode me ajudar? Doutora, que situação, hein? 46 anos de casado, filhos adultos. É engraçado, doutora, só cortando, engraçado que só ela que envelheceu, né? Ele continua um garotão, né? Com certeza. Porque são as coisas assim que acontecem que a gente fica imaginando. Pô, acho que eu tô velha, então ele deve ter uma fonte, né? Porque são 46 anos só de casado, né? Nossa, é impressionante, são as coisas É o que eu digo para todas as mulheres que têm oportunidade, que o melhor marido da mulher é o emprego. Sabe? Então, assim, eu sei que a realidade hoje em dia vem mudando e as mulheres estão a cada vez mais alcançando o seu espaço no mercado de trabalho. E a senhora Marina, pelo tempo de casada, talvez ela tenha tido uma criação diferente, né? Da que hoje minha mãe me deu. E o que eu digo a ela é o seguinte: a senhora
pode sim contar com a justiça. Mas antes de mais nada, a senhora tem que tomar uma decisão. A senhora tem que tomar sua vida nas mãos e dizer, eu quero isso, tá? Comprovando a situação de dependência financeira do seu marido, eu tenho quase certeza que a senhora consegue receber uma pensão alimentícia, tá? E essa pensão alimentícia, pelo tempo de casado, e presumo a idade que a senhora conta hoje, vai ser vitalícia, tá? Porque depois de 46 anos, dependendo financeiramente de uma pessoa, trabalhando e muito, mas em casa, sem qualquer tipo de remuneração, a senhora dificilmente vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, esses alimentos, eles são para manter a senhora, né, para prover o seu sustento, mas para tentar manter, na medida do possível, o status social que a senhora teve durante o longo da sua vida. A senhora não pode, depois de 46 anos, com 4 filhos, ser humilhada, sabe, passar necessidade dentro da própria casa e aturando aventuras do marido. Acredito que os seus filhos tenham que saber o que passa no seu coração. Tenham que saber o que a senhora sente. Porque se eles souberem, eu tenho certeza que eles vão lhe apoiar. Vão apoiar a senhora e vão apoiar o pai também. Porque eles amam os pais e querem vê-los felizes. E a senhora não está me parecendo uma pessoa feliz. Então, pegue as rédeas da sua vida nas suas mãos e siga com ela. Não pense que, por conta do tempo de casado, a senhora tem que ficar presa e acorrentada no relacionamento que só lhe traz tristezas. Procure a defensoria, conte a sua história e a gente pode propor uma ação de alimentos, de divórcio e de alimentos. E olha só, a senhora tem direito à partilha dos bens. Não tudo, mas pelo menos 50% de tudo que foi adquirido até hoje, a senhora tem direito. Porque a senhora pode não ter colaborado com dinheiro, mas a senhora colaborou de uma maneira muito grande, ajudando em casa, cuidando dos filhos, para que o pai pudesse sair para trabalhar. Então, primeiro tome a decisão, converse com seus filhos, e ainda assim, se eles mantiverem essa posição contrária, procure a defensoria, a gente vai ajudar a senhora. Doutora, ela não mencionou aqui, mas aqui, nesse caso ele mora lá na casa com ela, há possibilidade de pedir o afastamento dele da residência? Há possibilidade se ele for um homem agressivo. Agora, só porque ele não está saindo com outras pessoas, isso não é justificativa, porque ele é tão dono da casa quanto ela. Agora, a partir do momento que ele oferece um risco para ela, seja físico ou emocional, né, se ele pratica algum tipo de violência emocional, é sim possível pedir esse afastamento do lar. Aí já vira Maria da Penha, né? Ela já Maria pode da Penha. registrar uma ocorrência aí e aí o juiz pode determinar o afastamento dele do lar para que ela tenha todas as garantias aí. É interessante, a gente está vendo essa pergunta aqui, Rogério, estou me lembrando de quando nós fomos na Nova Aliança, lembra? No programa de rádio que você faz, uma senhora mais ou menos na mesma situação, ela já quase 50 anos de casada, e aí os filhos não concordavam com a separação, muito similar, e ela era agredida pelo companheiro e tal, e não sabia o que fazer. Então essa orientação da senhora, realmente ela é muito pertinente, né? Ela tem que tomar essa coisa de tomar as rédeas da vida dela na mão e tem que decidir. Porque, na verdade, eu costumo dizer que não tem como fazer omelete sem quebrar ovos. Vai ter algum dano. Mas, realmente, ela ainda pode ter expectativa de vida muito grande e ela precisa de tranquilidade. E talvez só um processo de separação dê essa tranquilidade que ela precisa. Eu parto do pressuposto que todas as pessoas têm a obrigação de buscar a felicidade. A gente só é feliz quando a gente luta por ela. Verdade. E se conformar com uma situação dessa pro resto da vida, ela tem 46 anos de casado, mas ela pode viver aí mais 20, 25, 30 anos, eu não sei a idade dela. Ela vai viver 20, 30 anos infeliz? É verdade. Por quê? E uma questão que está posta aí, que é muito importante, e assim, e que confunde as pessoas. Boa parte desses casamentos antigos, as mulheres não trabalhavam, mas cuidavam da casa, né? Davam sua contribuição, cuidavam dos filhos, cuidavam do esposo. E ele diz o seguinte: tudo que tem aqui é meu e você não tem direito. E muitas acreditam que não tem direito, mas realmente elas têm direito à metade que foi constituído aí, mesmo ela não tendo trabalhado. Eu gosto muito de repetir isso. Ela não trabalhou de forma remunerada, Isso. mas ela trabalhou muito em casa, porque não é fácil cuidar de toda a casa, não é fácil cuidar dos filhos, é uma rotina maçante, que exige demais da pessoa, exige demais da mulher. Então, se esse homem fosse bancar ser uma funcionária para ser a babá, para ser a cozinheira, para ser a faxineira, e para que ela pudesse trabalhar fora, ele gastaria muito do seu orçamento doméstico com esse tipo de afazeres. Então,
ela não foi remunerada, mas eu tenho certeza que ela trabalhou muito e talvez ela tenha até perdido um pouco de sua saúde com isso, com problemas de coluna, Verdade. com depressão. Tudo que ela fez pode ser mensurado. E daí vai pra frente. Então, assim, realmente, 46 anos dedicada a uma família, ela merece o reconhecimento, e não vou dizer uma recompensa, porque não é recompensa. Verdade. Ela merece o que é dela. É o que é direito dela, né? A Maria Souza está dizendo aqui, bom dia, o programa está muito bom, estou assistindo aqui do Rio de Janeiro. Souza, um abraço. E o Elias nos pergunta aqui, bom dia, doutora, eu pago pensão alimentícia para minha filha que tem 23 anos. Ela fez uma faculdade e agora está fazendo outra faculdade. É normal continuar pagando? De novo, a questão da exoneração depois dos, depois dos 18 anos, né? Seu Elias, é necessário que seja analisado o caso concreto. Porque se ela fez uma faculdade, ela tem um título, né, já de graduação, pressupõe que ela já tem condições de trabalhar. Então, assim, há necessidade de se verificar o que está acontecendo, né? Aconselho o senhor a conversar com sua filha. Talvez esse seja até um motivo para que o senhor se reaproxime dela, caso o senhor não seja próximo. Converse com ela, veja o que está acontecendo. A conversa, às vezes, resolve tudo. No último caso, o senhor pode propor uma ação de exoneração. E lá ela vai poder expor os motivos dela. E o juiz vai analisar se ela tem ou não condição de trabalhar. Porque também ficar estudando e não trabalhar é uma opção que não deve ter a chancela dos pais. Ele não tem que ficar mantendo esse sustento para a vida toda, né? Doutora, adoro ouvir a senhora falar. A senhora é muito educada. Assim, a senhora tem uns recados muito interessantes, né? Mas com a classe impressionante, né? A gente diria assim, não, já tem uma formação. Porque a senhora falou certinho, né? Já tem uma formação, outra vai até quando isso, né? Então, realmente, essa situação tem que ser avaliada. Mas a senhora fala com uma categoria impressionante. Estou admirada. Aí aqui a Ayla Nascimento assistindo, Uriel, Antônio, Roberto Firmino, Andréia Silva. Galera aqui, gente, muito obrigada por nos assistir. E Eric Cabreira, isso vai ficar gravado, depois vocês podem assistir, sugerir a outras pessoas, porque com certeza as informações que nós estamos recebendo aqui é de alguém com muita qualificação. Doutora Cláudia Galdino, defensora pública há mais de 14 anos, então ela entende muito o que está falando, então realmente são conselhos muito interessantes que servem para todos nós aí. Vamos lá, Rogério? Vamos lá. Agora são 11 horas e 47 minutinhos. Ainda dá tempo, viu, doutora? Eu estou aqui com a pergunta da Perpétua, do Itapuã. Rogério, só um pouquinho. A doutora está olhando aqui o elenco de perguntas e ela pediu para fazer a 7, que ela acha que é interessante, que pode ajudar outras pessoas. Sobre a lei do DBO? Pode, essa? Isso. Então vamos lá. Sou filho de uma relação extraconjugal de meu pai. Minha mãe me levou para morar em Goiânia e não disse a meu pai para onde fomos. Agora que sou maior de 18 anos, fui procurar meu pai e soube que ele faleceu. Voltei a morar em Planaltina e estou convivendo com meus parentes maternos. Eles sabem que sou filha porque meu pai disse para todos eles. Apenas não sabia onde eu estava. Eu não fui reconhecida e não consta o nome do meu pai nos meus documentos. O que devo fazer para reconhecer a paternidade, uma vez que meu pai faleceu? Bom dia, Leda. Leda, você tem sim como ser reconhecida como filha de seu pai, tá? É necessário a propositura de uma ação que chama Ação de Investigação de Paternidade Pós-Morte. Provavelmente vai ser feito um exame de DNA. Nesse exame de DNA é necessário que estejam os parentes do seu pai, tá? E, se possível, esses parentes do seu pai, né, que também são seus, se eles puderem concordar com um tipo de declaração dizendo que reconhece, porque eles serão testemunhas disso. Mas vai ser necessário o exame de DNA. Agora, é possível, e se isso é importante para você, eu lhe aconselho que corra atrás, sabe? Porque muitas vezes seu pai até quis conviver com você e as situações da sua vida, da sua mãe naquela época, não propiciaram essa convivência. Então, vai atrás dos seus sonhos. Se isso é importante para você, existe sim meios para isso, tá? E é feito o exame de DNA. Não é um exame de DNA muito barato, porque envolve várias pessoas,
tá? Mas quem sabe essa família paterna que agora está te acolhendo, eles podem colaborar. É possível também fazer esse exame de DNA pelo IML, mas a Polícia Civil do DF tem uma demanda muito grande de exames de DNA. Então, eles dão preferência para as perícias criminais. E então leva mais ou menos uns 2 anos para fazer esse exame de forma gratuita, doutora. E aqui não é nenhum tipo de crítica à Polícia Civil, não, porque a gente sabe que a Polícia Civil ela necessita de um aparelhamento melhor. O Estado precisa olhar mais, porque assim, às vezes a gente coloca a crítica em quem não se deve. Então, se a Polícia Civil não tem esse aparelhamento suficiente para atender a demanda, tanto civil quanto criminal, é o Estado que tem que prover isso. Com certeza. E a Polícia Civil, assim, tem boa técnica, né? Nós temos excelentes técnicos, médicos, legistas, mas, infelizmente, o pouco quantitativo de pessoal e a demanda que é enorme, a gente não consegue dar esse atendimento. E aparelhagem mesmo, né? Equipamentos que tem uns bem mais modernos e que a polícia não é dotada. Então, é falta de investimento do Estado na Polícia Civil, que reflete no atendimento à comunidade, com certeza. Celso Bianchi, meu querido, está aí nos acompanhando. É um prazer ter você, que é um comunicador também, nos assistindo. Não podia deixar de fazer referência a você aqui. Fátima, Beth Moreno, amiga, linda, querida. Ademir Leandro, Jorge Portela, Wesley Carlos, Evanilde. Gente, uma galera que está nos acompanhando. Gente que... Edson Pereira Nascimento, meu amigo Edinho, está aí nos acompanhando também. Vamos lá. Agora, doutora, uma questão. A senhora falando da possibilidade de DNA por meio dos parentes, eu me lembro de uma situação que até envolveu a delegacia, mas que no fundo se resumia a isso, a reconhecimento. Foi feito por exumação, que também é uma possibilidade, né? Extrema, igual a senhora fala. Essa que eu estou me recordando aqui foi extrema, mas teve que fazer exumação do corpo e aí ainda conseguiu fazer o DNA com a exumação lá e no final foi positivo, no sentido de reconhecer a paternidade. É isso. Vamos lá, Rogério, mais uma? Vamos lá. A gente tem só 6 minutinhos. Ficaram muitas perguntas. Esclarecer a galera que as perguntas que ficaram, nós vamos responder em box. Então vamos fazer pelo menos mais 2. Vamos fazer para a doutora Cláudia, ela quer ver a questão 8. Vamos para 8 aí, Rogério. Vamos lá. Sou separada do meu marido, mas moramos na mesma casa. Ele vive me ameaçando e xingando. Não me deixa viver em paz. Vivo o tempo todo assustado e com medo. Quando ele bebe, fica dizendo que vai tocar fogo na nossa casa. Tenho medo de denunciar e ficar pior. Mesmo sendo separada, posso registrar uma Maria da Penha? Essa aí é pra mim, né? Maria da Penha. Como é o nome dela? Desculpe aí. Dona Perpétua. A senhora pode, com certeza, registrar o ocorrência de Maria da Penha. Ele pode ser afastado do lar para manter a sua integridade, até porque existe um risco muito grande quando ele ameaça aí tocar fogo na casa. E a Lei Maria da Penha é interessante que a lei fala que é para quem conviva ou tenha convivido. Então, se houver uma separação, se aplica aos ex. Então, mesmo, e o seu caso é meio inusitado, né? Vocês estão separados e moram na mesma casa. Mas, se convivessem ou tendo convivido, não importa. A senhora vai poder, sim, registrar uma ocorrência policial e o juiz vai avaliar, mediante um pedido nosso, né, um pedido da polícia, esse afastamento para que garanta a sua integridade. A gente sabe que, mesmo que a senhora, por exemplo, é oferecida casa-abrigo, algumas pessoas não aceitam a casa-abrigo porque muda muito a rotina de vida. Então, existe aí esse espaço entre o deferimento das protetivas que vai afastá-lo do lar. Eu sempre costumo dizer que para complementar essa lei, a gente precisa de apoio. Então, a senhora precisa de apoio familiar para que realmente não corra risco. Porque, doutora, apesar de ter aqui no DF uma agilidade muito grande, mas ainda existe um espaço ali entre o requerimento das protetivas e até que o juiz defira. E às vezes não consegue localizar o autor e ele não é preso. Então ela sofre ali, fica ali um período muito vulnerável, porque tem homens que ficam extremamente violentos. Fez a denúncia, ele fica mais violento ainda. Então eu costumo dizer que o apoio familiar nessa hora é muito importante, para que ela possa se resguardar aí até que saia a medida protetiva que vai dar maior proteção a ela. Então, dona Perpétua, não se submeta, porque às vezes essa ameaça, uma hora pode se concretizar. Que a gente imagina, ameaçou e não vai acontecer nada. Mas a experiência que a gente tem é que eles ameaçam e uma hora eles surtam.
e aí acabam cometendo desatinos aí e pode queimar a sua casa, pode agredir a senhora mais violentamente. Então a senhora não pode perder tempo, porque a senhora precisa de uma proteção judicial, segundo o que a gente está lendo aí. Doutora, eu queria só fazer mais um acréscimo, mas não na área criminal, na área civil, porque a Defensoria, ela determinou que as vítimas de violência doméstica tenham um atendimento preferencial. Então, em Sobradinho, até o mês passado, eu era destacada pela minha direção geral para poder atender as vítimas de violência doméstica na parte da tarde. E o meu colega, que é o Dr. Cláudio Santana, ele atende as mulheres no período da manhã. Por quê? Porque nem sempre uma medida de afastamento do lar é suficiente para manter a mulher. Tem certas situações que há necessidade, talvez, de pedir uma prisão, e isso a gente pode fazer, mas também nós temos aspectos cíveis e de família que envolvem essa situação. Então, a guarda dos filhos, os alimentos. Então, se a mulher depende financeiramente do homem, não fique presa a isso. É possível que a gente entre com uma ação, a fixação de alimentos de forma liminar, isso. Inclusive, esses alimentos podem ser fixados pelo próprio juiz responsável pelo processo criminal da violência doméstica. Pode fixar visita, alimentos. A competência do juiz nessa área, ele é muito grande. Ele não fica só restrito ao processo criminal, mas ele atinge também a área civil, de forma provisória. Depois esse processo, essa questão vai ser reanalisada pelo juiz competente da família. Mas então, assim, o que eu digo é por aí. Se tem algum tipo de problema, que procura a Defensoria. Nós temos profissionais destacados para fazer isso. Vocês têm preferência no atendimento. Leva só o registro da Maria da Penha, o boletim de ocorrência, ou a medida protetiva, se caso tiver, para que a gente confirme essa situação e aí, dali para frente... Atenda com prioridade, né? Com prioridade. A pessoa não entra no agendamento, ela é feita de modo imediato, caso a pessoa tenha os documentos. E o interessante é que isso é uma inovação da Lei Maria da Penha. Antes tinha que ter um processo civil, agora já na ocorrência é feito um pedido ao juiz e ele já pode deferir, junto com a protetiva, todas essas medidas, né? De afastamento, inclusive, do lar dele, de alimentos provisionais. Tem a possibilidade de se ter um emprego, mudança do local de trabalho, para que realmente ela tenha toda essa proteção que é necessária nesse momento de violência. Vamos lá, vamos seguindo, né? Agora são 11h56 minutinhos. Nós temos 4 minutinhos, doutora. A senhora quer fazer as considerações finais ou quer que eu faça outra pergunta? A senhora que manda aqui. Infelizmente, não vai dar tempo de mais uma, doutora? A senhora vê alguma aí muito interessante, importante, seja de casos muito gerais? Tem o do João, do Boqueirão, ele fala sobre uma situação do irmão preso. Pergunta quanto tempo esse irmão tem para poder sair e cumprir o restante da pena em liberdade. Em relação a isso, eu não posso responder, porque é necessário que seja feita uma análise do processo mesmo dele. Só que aí o que me chama a atenção é que ele diz que esse irmão tem 2 filhos, que estão sendo criados pela avó, né, pela mãe do João. E que está muito difícil. Aí qual é a minha orientação para você? Inicialmente eu pergunto, seu irmão trabalhava com vínculo empregatício? Se o seu irmão foi contribuinte do INSS, há a possibilidade de seus sobrinhos fazerem jus terem direito ao auxílio reclusão. Tá? Só tem direito a receber auxílio reclusão o familiar de preso que contribuiu para o INSS. Tá? É como se fosse um seguro-desemprego. Tá? Então, as pessoas muitas vezes criticam esse tipo de benefício, mas o preso, ele não tá pedindo favor. Na verdade, ele contribuiu para isso, como todos nós contribuímos para o INSS. Tá? E caso não haja essa possibilidade de auxílio reclusão, é necessário dar uma olhadinha nessa mãe, né? Na mãe dos seus sobrinhos, porque ela é obrigada a pagar alimentos para os seus sobrinhos. A tua mãe não tem obrigação de sustentar os netos sozinha. Então, caso a situação seja difícil, mais uma vez, procura a Defensoria para analisar, porque, como disse, o pai ou a mãe que não detém a guarda de seu filho, ela deve pagar pensão, dentro das suas possibilidades. Então, nós vemos hoje em dia mulheres pagando pensão, sim. As mulheres não querem direitos iguais, pois elas têm deveres iguais também. Doutor, tem 2 situações aqui que me chamam a minha atenção. Olha só, primeiro, tem um período de contribuição no INSS para receber o auxílio?
Olha, eu não me sinto com capacidade para responder, porque eu não trabalho com direito previdenciário e eu só vi isso na faculdade. Acredito que sim, que tenha que ter contribuído até um tempo antes, assim como para se aposentar, para receber um auxílio-doença. Acredito que sim, mas eu não tenho como te afirmar qual é o período de carência. Mas com certeza tem uma carência. E interessante aqui, quando ele faz essa pergunta, e a doutora educadamente disse que sem olhar o processo. Agora, me chamou a atenção, doutora, aqui, uma questão que ele fala que foi condenado no regime semiaberto. E ele está fechado há 1 ano na Papuda. Então, de pronto, se ele conseguir um advogado, e aí eu sugiro, né, a Defensoria Pública pode fazer isso para ele, porque o Estado deveria, o semiaberto ele vai passar o dia trabalhando e ele vai dormir recolhido. Então, como ele está recolhido, fechado o dia inteiro, ele pode entrar com processo para que ele tenha esse benefício, não é nem benefício, para que ele realmente cumpra a pena da forma como o juiz determinou. Porque já está errado ele estar 1 ano fechado. Então isso acontece muito? Acontece. Mas porque não tem advogado, né? Porque não tem acesso à defensoria, ou porque não tem conhecimento, mas já pode de pronto aí buscar um advogado pagando, se não puder, buscar a defensoria pública para que ele consiga realmente cumprir a pena como foi determinado, que é no regime semiaberto, em que ele só vai dormir lá no galpão e passa o dia fora e de repente cuidar dos filhos, né? Doutora, então eu vou aproveitar aqui e vou deixar o endereço do Núcleo de Execução Penal da Defensoria. Inclusive, esse endereço que eu vou passar, ele está recebendo diversos núcleos temáticos da Defensoria, tá? Foi feita uma tentativa com êxito, ainda bem, para que fosse centralizada algumas atividades. Então, fica no setor comercial norte, quadra 1, lote G. E o nome do edifício é Edifício Rossi Esplanada Business, loja 1. Fica próximo ao Agarram, tá? Então, fica bem centralizado esse novo prédio e tem lá, nós temos a execução penal, execução de medidas socioeducativas, que são os adolescentes envolvidos com a lei. Nós temos também aqui o núcleo da saúde, que é muito importante se divulgar, porque a saúde nosso DF está muito precária, então o aumento da procura é muito grande, então nós temos o núcleo da saúde funcionando ali. Né? Então, recomendo ao João e também às outras pessoas que necessitarem, que procurem. Há também um site da Defensoria, e lá é possível se verificar o endereço de todos os nossos núcleos. Então, o endereço é www.defensoria.df.gov.br. Reafirma, a Defensoria está aqui para atender a população carente do DF. Tá? Somos profissionais bastante capacitados e acredito que a maioria esmagadora também trabalha com amor, assim como eu. Doutora, gente, infelizmente nosso programa chegou ao final. Hoje ficaram algumas perguntas sem responder. Nós vamos mandar inbox para todo mundo e fazer assim um especial agradecimento à senhora por ter deixado ali suas atividades diárias para vir aqui com esse carinho todo nos ajudar e dar essas respostas. Deixa um abraço aí para as pessoas que estão nos ouvindo na rádio, o pessoal que está no Facebook. Um abraço a todos, eu agradeço muito a oportunidade, me coloco à disposição para responder outras perguntas e reafirmo que onde há amor, há família. Então, acho que a gente tem que continuar a viver nossa vida tentando ser feliz e também tendo muito amor pela nossa família. Assim, porque quando a família vai bem, a comunidade vai bem. Se a comunidade vai bem, a cidade vai bem e o país vai bem. Então, eu acho que tudo começa na família. Com certeza. Também tenho essa esperança que a gente consegue melhorar todo o resto a partir do núcleo familiar, com certeza. Então, agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí. Leda é uma querida, está sempre com a gente, programa perfeito. Eunice, parabéns pelas informações preciosas. Ernesto, Marinho, Thalita e uma galera que está aí nos acompanhando. Gente, muito obrigada a todos vocês. O programa não seria tão bom se vocês não nos dessem essa atenção, ficassem essa hora com a gente. Hoje não foi possível fazer as ocorrências policiais, tinha separado aqui umas 4 muito interessantes, mas fica para o próximo programa
porque hoje realmente a gente tinha que dar uma atenção toda especial à doutora Cláudia e gastar o máximo de tempo ouvindo ela com tanta experiência, com tanto conhecimento para nos passar. Muito obrigada a todos. Rogério, meu querido locutor aqui da Rádio Nova Aliança, e agora faz o programa conosco aqui. Te agradeço também a participação. Os meninos estão aqui nas câmeras, né? Thalita e Lídia está sempre com a gente. Muito obrigada. Doutora, eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço a doutora Cláudia por estar aqui, tirando as dúvidas, não só do nosso ouvinte, mas também as minhas dúvidas, né? Isso é uma aula aqui. Mas antes de encerrar, eu queria mandar um abraço muito bacana para a vice-presidente do Sindicato das Secretariadas, da Secretariada Executiva, a Rose, que está nos acompanhando pelo site lá. Um grande abraço para você, uma ótima semana, né? Que Deus nos abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Só um pouquinho, deixa eu corrigir aqui. Quem está nas câmeras aqui, o Felipe e o Rafael Vinícius, que está aqui também, é o outro que nos ajuda, que ele hoje não veio, mas está aqui acompanhando a gente pelo Face. É isso aí. E aqui tá uma galera aqui no WhatsApp aqui mandando abraço. Infelizmente não vai dar tempo, porque nós já estouramos nosso tempo de novo. Já. Mas um abraço a todos e até próxima terça-feira, às 11 horas, estaremos aqui de novo respondendo as suas perguntas. E mandem as perguntas pelo 98523-8200. Muito obrigado, uma boa tarde, fique com Deus, até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir.